Sejam muito bem-vindos a mais um Maraca na Web, o seu canal de diversão, cultura e informação. Vem cantar e dançar, vem curtir, se informar. Com Maraca na Web, se contagiar. Com Maraca na Web. Você que é artista da música, da dança, do teatro, que tem uma performance, que quer mostrar o seu trabalho aqui no nosso programa, siga o nosso Instagram, acesse o link na bio, clique em participar, preencha o formulário e aguarde o contato da nossa produção. E o quadro Som na Caixa traz mais uma atração para vocês aqui no palco do Maraca na Web. Com vocês, ele que é cantor, compositor e que tem uma longa trajetória musical, vai cantar para vocês agora, Gilson Rodrigues. É com você. Brisa leve do meu rosto é um vento de saudade de alguém que está distante e não pensa mais em mim. Pelas curvas da estrada vou lembrando o dia em que parti. À noite a lua é a namorada e as estrelas pra me distrair. Pelo rádio ouço uma canção e o coração que dispara quando olha pra trás. Pela luz do retrovisor, o passado é uma roupa que não serve mais. Pelas curvas da estrada vou lembrando o dia em que parti. À noite a lua é a namorada e as estrelas pra me distrair. Pelo rádio ouço uma canção e o coração que dispara quando olha pra trás. Pela luz do retrovisor, o passado é uma roupa que não serve mais. Que saudade, que saudade. Muito obrigado. Se eu pudesse no tempo voltar, essa estrada recomeçar de novo, de um jeito novo, tendo as coisas bonitas que eu vi, ver o sonho no qual me perdi,
dos outros, meus sonhos loucos. E nas asas dessa ilusão, voo alto na imensidão do infinito. Sem tristeza, só brilho no olhar, sob a luz imponente no ar, e o sol bonito. Quantas noites vazias de sono perdido eu já passei, muitas vezes perdido nos meus pensamentos eu chorei, esperando que a vida me mostrasse a direção. As feridas do tempo expostas silentes vêm dizer, e as pedras que há no caminho nos ensinam a viver. Quando a gente para e pensa e escuta o coração. Se eu pudesse no tempo voltar, essa estrada recomeçar de novo, de um jeito novo. Tendo as coisas bonitas que eu vi, ver o sonho no qual me perdi dos outros, meus sonhos loucos. E nas asas desta ilusão, voo alto na imensidão do infinito. Sem tristeza, só brilho no olhar, sob a luz imponente no ar, de um sol bonito. Quantas noites vazias de sono perdido eu já passei, muitas vezes perdido nos meus pensamentos eu chorei, esperando que a vida me mostrasse a direção. As feridas do tempo expostas silentes vêm dizer, e as pedras que há no caminho nos ensinam a viver. Quando a gente para e pensa e escuta o coração. Quantas noites vazias de sono perdido eu já passei, muitas vezes perdido nos meus pensamentos eu chorei, esperando que a vida me mostrasse a direção. As feridas do tempo expostas silentes vêm dizer, e as pedras que há no caminho nos ensinam a viver. Quando a gente para e pensa e escuta o coração. Show! Mais uma! Por causa do amor acontecem loucuras, insônia e ansiedade, um desejo, um calor
sonhos coloridos, em vidas divididas. Qual perfume e a flor, os caminhos se cruzam, nascem esperanças. Sob um sonho tão bom, quando dois corações somam a mesma vida. E quando existe amor, ao mundo melhor tudo é tão bonito. Mesmo com os pés no chão se vai ao infinito, vencendo desafios entre perdas e danos. Entre o céu, terra e mar, há um lindo lugar onde o amor tem mais vida. Um perfume no ar que cura as feridas, e é em nome do amor que se diz eu te amo. Perfume e a flor, os caminhos se cruzam, nascem esperanças. Sob um sonho tão bom, quando dois corações somam a mesma vida. E quando existe amor, ao mundo melhor tudo é tão bonito. Mesmo com os pés no chão se vai ao infinito, vencendo desafios entre perdas e danos. Entre o céu, terra e mar, há um lindo lugar onde o amor tem mais vida. Um perfume no ar que cura as feridas, e é em nome do amor que se diz eu te amo. E quando existe amor, ao mundo melhor tudo é tão bonito. Mesmo com os pés no chão se vai ao infinito, vencendo desafios entre perdas e danos. Entre o céu, terra e mar, há um lindo lugar onde o amor tem mais vida. Um perfume no ar que cura as feridas, e é em nome do amor que se diz eu te amo. Aê, Gilson Rodrigues! Muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Diga aqui suas redes sociais para a galera de casa te seguir. Pronto. Então, Gilson Rodrigues em todas as redes sociais. Isso, é isso. Show. Chamou. Obrigada, Gilson. Vem cantar e dançar, vem curtir, se informar. Com Maracá na web, se contagiar. Com Maracá na web. E mandar um alô aqui para os nossos parceiros, Lapada Filmes, foto e vídeo com a qualidade que você precisa. Se você é compositor e ainda não encontrou um estúdio com qualidade e confiança para gravar suas músicas, eu te recomendo TS Studio. Rap Life, sua saúde em primeiro lugar. E agora eu quero que vocês recebam com muito carinho aqui no quadro Som na Caixa, no palco do Maracá na Web, o nosso amigo, cantor e compositor, Jotinha do Brega! Uou! Boa noite, gente! Boa noite, Maracanãú! Boa noite, Calcaia! Boa noite, Fortaleza! Boa noite, Brasil! Alô, seu Flávio, aí sua música! Amor de quenga! Os meus cabelos tá cheirando a coco e cheira a quenga também. Meu cabelo tá cheirando a coco e cheira a quenga também. E o cheiro do seu perfume não faz ciúme a ninguém. E o cheiro do seu perfume ela assume para o seu bem. Ela tem a sua manha
e me ganha na cama também. E com o cheiro do seu suor, amor de quenga fica melhor. E com o cheiro do seu suor, amor de quenga é uma coisa só. Quero ouvir! Amor de quenga, amor de quenga, é um amor tão bom que o homem fica capenga. Amor de quenga, amor de quenga, é um amor tão bom, pro homem não tem arenga. É tanto amor, amor de quenga. É show! Os meus cabelos tá cheirando a coco e cheira a quenga também. Meus cabelos tá cheirando a coco e cheira a quenga também. E o cheiro do seu perfume não faz ciúme a ninguém. E o cheiro do seu perfume ela assume para o seu bem. Ela tem a sua manha e me ganha na cama também. E com o cheiro do seu suor, amor de quenga fica melhor. E com o cheiro do seu suor, amor de quenga é uma coisa só. Quero ouvir! Amor de quenga, amor de quenga, é um amor tão bom que o homem fica capenga. Amor de quenga, amor de quenga, é um amor tão bom, pro homem não tem arenga. É tanto amor, é amor de quenga. É tanto calor, é amor de quenga. É tanto amor, é amor de quenga. Valeu, gente! Obrigado! Vamos embora, gente! Essa banda aí que me acompanha é a banda Januário, Festival de Música Junino, lá no Shopping Fica. Aí é o Nilcinho da sanfona. Puxa o fole, Nilcinho! Oh, coisa boa! Só gasto solo quando eu vejo o sanfoneiro tocando num terreiro, puxando fogo no forró. Só gasto sola no chamego da morena, gasta sola não dá pena quando pinga o suor. Gasto sola quando eu vejo o sanfoneiro tocando num terreiro, puxando fogo no forró. Só gasto sola do chamego da morena, gasta sola não dá pena quando pinga o suor. Sou forrozeiro do zabumba e candeeiro, sou peão de sanfoneiro quando chego do forró. Do légua de fazer calor no pé, quando tem muita mulher. Do légua de fazer calor no pé, aí forró fica gostoso quando tem muita mulher. E tem mulher, fica gostoso quando tem. E tem mulher, quando tem. Oh, beleza! Puxa o pódio sim! Puxa, mas você tá suado! Ei! Eu gasto solo quando eu vejo o sanfoneiro tocando no terreiro, puxando fogo no forró. Eu gasto sola do chamego da morena, gasta sola não dá pena quando pinga o suor. Do solo quando eu vejo o sanfoneiro tocando no terreiro, puxando fogo no forró. Sola do chamego da morena, gasta sola não dá pena quando pinga o suor. Sou forrozeiro do zabumba e candeeiro, sou peão do sanfoneiro quando eu chego no forró. Do légua de fazer calor no pé, mas forró fica gostoso quando tem muita mulher. De fazer calor no pé, mas forró fica gostoso quando tem muita mulher. E tem mulher, fica gostoso quando tem muita mulher.
E tem mulher, forró fica gostoso quando tem muita mulher. E tem mulher, quando tem e tem mulher, forró fica gostoso quando tem um januário. Oh, simbora! Fica gostoso quando tem. E tem mulher, vamos nós! Tá suave! Alô, Graninha! Show! E aí, Jotinha, Henrique beleza, né? Gostou? João. Muito bom. Porra, gostoso. Eu quero que você aproveite. Essa banda aí é Januário. Muito bom, nosso né? amigo Nelsinho festival de... Deixa aqui suas redes sociais, meu amigo. Divulgue suas redes sociais pra galera que tá em casa. Esse negócio de redes sociais, o Graninha tava tocando, eu ia passando, né? Aí o Graninha, manda uma rede social tua pra mim. Tá certo, vou mandar. Aí fui pra casa, eu cheguei cá, acabou batendo no portão. Eu quero uma também. Rede social, ele achava que ia ganhar uma rede. Mas enfim, bom, você Instagram... já fim de conversar para ter um papo, conversar, só ligar 988 40 1395. E no Instagram é muito fácil. Jotinho do Brega, tá lá para você ver nosso... E também tem um outro Instagram também, mas não sei se você pode acessar, né? Que é jpinto546. Tem o Quai também, o Quai, né? É o Quai. Procura Jotinho do Brega no Quai, no TikTok, TikTok e no Instagram que você vai encontrar. Jotinho, muito obrigada pela sua participação. Valeu, gente, obrigado. Você achou graça em casa? Isso aqui é bom. Vem cantar e dançar, vem curtir, se informar. Com Maracá na web, se contagiar. Com Maracá na web. Atenção, empreendedores de Fortaleza e Maracanaú. Quer fazer parte da nossa bancada de sucesso? Siga o nosso Instagram, acesse o link da bio e saiba como participar. Quero mandar um alô aqui para o meu amigo Racine Fontinelli, que está toda terça-feira com Coletânea Podcast na FM Benfica. Meu amigo Haroldo Nogueira com o Boteco da Lenda, todos os domingos de 9 ao meio-dia, sempre com atrações de sucesso pela FM Guarani. Meus amigos João Augusto e Gorete Feitosa, eles que fazem o programa Mesa de Bar, pela TV Parangaba, a TV de sucesso. Alô, Marcelo da Hora, meu amigo Marcelino Neto, que está aí todos os domingos de 9 ao meio-dia, com o Bregão do Bonitão, na FM Benfica. Fique agora com o Pode Contar e conheça mais uma história inspiradora. Estamos de volta com mais um Pode Contar aqui pelo Maraca na Web. Eu sou Zezé Lima. Nosso convidado de hoje é músico, cantor, compositor, professor de música. Nós estamos falando do nosso amigo Cleilson Costa, que ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória musical e também sobre a Escola de Música Mahatma. É com você. Ok. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. E é muito importante para nós que fazemos a arte, nessa construção, termos espaços. E o espaço que, de fato, não limite a nossa forma de pensar ou o nosso posicionamento enquanto artista, porque Sim. É o que somos, né? E não negar essa condição de artista no que fazemos, eu acredito que seja o maior passo para que você se reafirme e que afirme para o público que você fez uma escolha e não foi algo que lhe impuseram. Sim. Então, para mim, fico grato pelo convite. Acredito que se há o convite é porque viram alguma coisa a ser colocada, a ser vista. Então, muito grato. Vimos que tem necessidade de que mais pessoas saibam do seu trabalho, conheça a sua música, né, que eu ouvi, fiquei encantada. Conheça também mais sobre a Escola Mahatma, né?
Eu espero que você fale também sobre isso. Sim. E fale sobre a sua música de trabalho, suas músicas de trabalho atualmente, do Solo Paralelo. Assim, eu não tenho um carro-chefe, eu costumo dizer que eu não tenho, porque todas são extrações de minhas experiências. Não foi música que eu pensei, vou falar sobre isso, não. Foi no decorrer das minhas inspirações e também do conhecimento que foram nascendo, e eu fui tecendo ali as letras. Depois pensei naturalmente na parte melódica, na parte harmônica da música, e aí fui construindo elas. Então, todas para mim têm um valor imensurável, porque elas é o meu pensamento, é o que eu acredito, é o que de uma certa forma me traz essa liberdade de rebeldia em relação aos padrões, e que me coloca também como ser único, né? Porque a música autoral, ela traz muito essa necessidade de você, de fato, se comportar como esse ser único. Não porque você é melhor, mas porque a sua forma de pensar, a sua forma de fazer música, a sua forma de pensar o acorde nas determinadas frases musicais, enfim. E então, recentemente gravamos um EP, Queria Poder. Queria Poder foi a primeira música que eu compus, né? Ainda não sabia tocar violão, mas criei a melodia e a letra, e um amigo meu na época achou muito interessante a letra e pediu para colocar a parte instrumental. E aí ela é uma narrativa de um momento difícil da minha história, de cansado, de casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, e minha vida eu achava muito preciosa para ser resumida naquela esfera. E aí veio a música falar tudo disso, né? Se você for depois, convido a quem estiver ou nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando, a escutar, porque cada parte dela tem realmente esse fundo. E aí vem as outras músicas, né? Então eu costumo também falar que Queria Poder, ela é o início e as demais são o meio. O fim eu não sei, mas porque todas têm ligação com o Queria Poder, uma com a outra, né? Porque eu fragmentei os pensamentos de uma certa forma, e eu sei olhar, o que o cara dizia ali é um trajeto, né? Então isso para mim é muito importante, e hoje com a acessibilidade de uma certa forma de um músico que não tem tanto poder aquisitivo de poder colocar sua música, não precisar necessariamente de uma gravadora, que é importante, tem o seu poder, seu valor, ainda, né? Mas que não depende só disso. Então ele coloca a música dele e vai pescando aqueles que vão se identificando com o seu trabalho, né? Então foi esse o meu propósito da gravação do EP, do Resisto. E eu falo que eu tinha um certo receio, porque pode parecer, eu sou muito tímido com essa questão de popularidade. Eu não gosto de popularidade. Sério? Sério. Não então, acredito. Então eu sempre tive dificuldade com isso. Eu me incomodo de algo, porque parece que a minha impressão é que eu só tenho uma importância se eu tiver essa popularidade, entende? Pode ser alguma coisa equivocada na minha cabeça, uma coisa de... Aí sim eu me incluo como artista, né, nesse sentido. Mas eu gosto de ser tratado como uma pessoa comum, no sentido, nas minhas relações, né? E não porque eu sou aquilo ou tenho aquilo. Eu acho então, que a sua música, ouvindo... ontem à noite eu dei uma ouvida, acho que foi Resiliência, Queria Poder. Ou foi Resiliência? Eu sei que tem... Eu acredito que o público se identifica muito, porque não fala, você, por mais que você esteja falando de você, mas fala do povo em si, né? Dessa situação que a gente vive. É muito bacana de se ouvir. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, tu começou na música novinho, né? Na verdade, não. Eu comecei... Minha história é bem interessante sobre a música. Eu trabalhava na Vicunha, posso falar o nome da empresa, né? Lógico. Eu era ajudante de manutenção. E esse meu cansaço de trabalho, casa, não queria restringir minha vida nisso. E uma vez eu me lembrei de uma memória afetiva, e quando eu era criança e eu cantava, eu não sei qual idade eu tinha, mas eu me lembro que minha mãe se reunia no Alpendre naquela época, eu sou de Maranguape,
E se reunia no alpendre, minha mãe chamava, menino, vem cantar aqui para o compadre, para a comadre, escutar. Aí eu todo envergonhado, relutava. Mas a mãe mandava, mas ela tinha a questão da obediência, né, bem diferente, eu ia. E eu cantava e todo mundo achava bonito, né? E geralmente eu cantava uma música do Padre Zezinho, porque lá em casa eu cresci ouvindo Padre Zezinho, Julie Grécia, Elvis Presley, Beatles, Gessé. Minha mãe tinha esse gosto, né? A década romântica de Roberto Carlos, né? Minha mãe escutava muito. Então essa memória afetiva veio nessa idade por volta de 22, 23 anos. Novinho. E aí, mas em relação para que ninguém sabia tocar nada, não sabia nada sobre instrumentos, né? Mas até hoje eu canto e não toco nada. Mas aí o que acontece? Aí eu cheguei pro meu supervisor e dizia, cara, eu quero sair dessa empresa, me bota para fora. Aí ele disse assim, como é que você quer ir para fora, cara? Você é um bom funcionário. Eu tinha começado como varredor e teve uma seleção interna e para a junta de mecânica, e eu de uma vaga, os 15 eu fiquei com a vaga, né? Então, ele dizia, você é um cara que tem uma certa diferencial e tal. Eu disse, não, eu quero ser músico. Ele, como é que é? Você quer ser músico? Aí eu disse, cara, eu quero ser músico. Mas tu sabe tocar alguma coisa? Não. E como tu quer ser músico, cara? Tu tem, talvez aqui uns 3, 4 anos, tu é um contramestre, aí tá ganhando um bom salário e tal, aquela coisa. Não, mas eu quero ser músico. Aí ele disse, não, vai trabalhar. E eu quase todo dia, quando chegava na empresa, eu batia na sala dele e mandava ele me botar para fora. E um dia eu estava debaixo de uma máquina, me lembro como hoje, e fazendo a manutenção, e alguém bateu no meu ombro e me falou que ele queria falar comigo. E eu cheguei lá, ele me deu a notícia, olha, você é um bom funcionário e tal, aquela coisa toda, e você é um maluco, cara, não sei o que e tal, mas eu vou fazer sua vontade melhor do que você trabalhar aqui sem nenhum comprometimento, né? E eu fiz isso, aí ele, então você está desligado da empresa. Cara, eu dei um alívio. Eu abracei ele. Você fez isso porque você não estava com filhos no momento. Exatamente. Mas eu acredito que se eu tivesse, pelo que eu conheço, eu teria. Mas é porque você não queria mais sonhar o sonho dos outros, você queria sonhar o seu sonho. Exatamente. Então, assim, o que acontece? E aí eu cheguei cedo em casa, perguntou se eu queria esperar pelo horário de saída normal ou eu queria que algum carro me deixasse em casa, eu pedi para deixar em casa. Cheguei em casa, minha mãe, sempre, né, preocupada, perguntou o que tinha acontecido. Não, mãe, depois no café eu lhe falo. E ela ficava me perturbando. Eu fui tomar banho, aquela coisa toda, e quando eu me sentei, ela dizia, meu filho, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, mãe, eu saí da empresa. Aí ela, você saiu da empresa? E eu era, naquela época, a renda mais fixa de casa. Então, assim, basicamente... Era provedor já. Já era provedor da casa, já. E aí minha mãe disse, como é que... Mas o que aconteceu? Não, mãe, eu pedi para sair. Ela, você pediu para sair por quê? Tal. Aí ela disse assim, e o que você vai fazer agora da vida? Mãe, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ser músico. Aí ela disse assim, então você quer ser vagabundo? Aí eu disse para ela, eu não sei se eu vou ser vagabundo, mas eu vou ser músico. Com certeza. E aí eu tive um relacionamento difícil com a minha mãe nesse período. A partir daí, né? Eu já tinha, mas piorou. Então, e a vida como é interessante, né? Então, Deus me possibilitou o tempo para me amadurecer o que eu escolhi ser. E o tempo para mim, eu costumo dizer que a música me salvou literalmente de tudo que você imaginar. Porque em 2005 eu passei para o festival, ou então o festival, precioso festival, música na Ibiapaba. E era para fazer cursos para se qualificar na área do canto, regência coral, história da música, enfim. E eu fui selecionado. E o meu amigo Marquinhos, na época, eu não queria fazer, ele que me insistiu fazer. Eu disse, não, cara, eu conheço pouco de música, vai ter uma seleção, talvez não tenha capacidade para fazer. O cara faz, ele me incentivou, ele já estava na UES, fazendo licenciatura. E aí eu estava numa tarde, me lembro que chegaram e olha, tem o telefone do Orelhão ainda, estão chamando você. Eu fui lá, corri e perguntei o que era. Você é o Cleilson e tal, e falou, você foi selecionado para os cursos de técnico vocal para o canto popular, regência coral infantil, regência coral adulta e história da música popular brasileira. Eu fiquei muito feliz. Aí cheguei em casa, minha mãe sempre era questionadora. Sempre perguntava tudo para os filhos. Aí eu me sentei no sofá, a gente não tinha mesa, cheio de livros.
E olha, eu nunca gostei de estudar. Meu ensino fundamental, médio todinho, eu queria saber qual é a média. A média era essa, então eu tirava a média. Mas a música me deu uma condição, uma necessidade tão grande de estudar, que o ensino médio e fundamental não se equipara ao que eu tanto estudei quando eu comecei a estudar música. Né? Então, assim, e aí ela perguntou para mim, e aí, meu filho, o que aconteceu? Voltando à conversa. Eu disse para ela, não, mas nada não. Eu também era muito ríspido com a resposta, e ela disse, nada não. Era como nada, você recebeu um telefone, de quem era o telefone? Aí, foi uma situação, foi do concurso, o curso que você queria fazer, era, por que essa dificuldade de responder, meu filho? Não, mãe, eu passei. Passou e você vai, eu não sei. Por que você não sabe? Aí eu disse, eu não sei, mãe. Ela é costureira. E aí ela ficou em silêncio, se levantou, aí mexeu lá no armário, no guarda-roupa, voltou e pegou todo o dinheiro do mês e disse, vá fazer o que você quer. E a partir dali, não só porque ela fez isso, né? E eu também sempre eu me sustento para não me emocionar nesse período, porque eu tenho essa lembrança muito fixa. E ela disse assim, vá fazer o que você quer, meu filho. É isso que você quer? Vá. E aí eu disse, mãe, mas... Aí eu comecei a ter um diálogo de filho com ela. Mas isso aqui, mãe, das coisas do mês. Ela disse, vá fazer o que você quer, que eu dou um jeito no resto. E aí eu simplesmente fiquei sem ação. No final das contas, ela foi a maior apoiadora. E se tornou minha grande, porque ela chegava, eu fui fazer isso, né? E foi muito interessante também. Tu fica lá e ficava a semana 8 dias, eram 8 dias de curso. Né? Aí você pagava R$1 na alimentação. Café da manhã, mas nesse tempo almoço, lá, R$1 era muito dinheiro. Não, mas não era R$1, não era tanto, era plausível. Normal. Assim, normal, Era um valor que dava tranquilo. E eu me lembro que ela me deu um dinheiro, eu paguei as passagens de ida e volta e fiquei com um restinho para minha alimentação. Aí eu tive que começar a optar. Eu tomava café de manhã, não almoçava e não jantava. No outro dia eu não tomava café da manhã, almoçava e não jantava. Mas obviamente eu sempre fazia alguma coisa do café, né? Tipo, uma banana, para mim era... Enfim, mas foi 8 dias nesse negócio aí, né? Mas nesses 8 dias, vai todos os dias ou fica lá a semana inteira? É a semana inteira, lá tem um alojamento, né? Então, era um festival que tinha, de fato, um cunho de formação. Não tenho mais hoje esse festival. Eu acredito que acontece, mas de forma muito... Não mais na essência que foi construído. Porque eu sempre costumo dizer que onde a política entra, ela destrói. Os projetos bonitos que nós temos nesse país em relação à produção, entra com essa ideia muito bonita, democrática, de democratizar, e acaba que, de fato, quebrando a essência e, de fato, quebrando isso. Porque foi o melhor período que eu tive, todos os primeiros festivais que eu participei, e não foi só de um, né? Que eu participei buscando melhor me formar naquilo que eu tinha, foi perdendo isso. E a gente mesmo que participava começou a perceber a diferença, quem fez os primeiros festivais para os últimos, né? Então, a formação a gente percebeu que não era mais aquela... a vivência também, ou seja, mudou muita coisa, né? E minha mãe, depois daí, ela começou a ser minha maior seguidora, porque tudo que eu ia tocar ou ia fazer, ela perguntava, meu filho, ela me pedia para me levar ela já era idosa, né? Eu disse, não, mas não dá para me levar a senhora, mãe, porque tem uns amigos que vai no carro, não tem como levar a senhora. Mas eu vou fazer um registro para você. Naquela época não tinha como hoje, né? A gente podia mandar... um Instagram, aquela coisa toda, a gente fazia gravação, né? Eu tenho algumas gravações que eu mandava para ela, mostrava para ela, e ela ficava muito feliz com isso, né? Toda a vida, né? Então, minha relação com a minha mãe durante a minha... A música mudou essa relação. A música, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus me fez lembrar da minha infância para que eu voltasse àquela fase, de fato, de humanidade, em relação principalmente com a relação com minha mãe, né? Compreender muitas coisas que eu tinha minhas revoltas pessoais. Né? Sei, como todo começa na adolescência, na pré-adolescência, essas revoltas. Exatamente. Porque a gente nem se compreende.
Nem a gente se compreende, né? Isso. Aí quer que os outros entendam. Entendo. Mas foi um período muito bom assim, de crescimento e a partir daí comecei aí fiz o conservatório, comecei a estudar o conservatório de piano, de canto, no Alberto Nepomuceno, né? E aí fui fazendo outros cursos específicos, né? Boa. E fui me tornando mais, em termos de conhecimento, me fortalecendo mais sobre a matéria em questão que eu tanto defendo, né? Que é a música, né? Eu lancei um livro em 2011, voltado para o canto, né? Voltado para a voz, a música vocal especificamente, em que eu falo justamente isso, né? Que eu tenho o privilégio, através da música, de já ensaiar o eterno. Porque nós músicos, se a gente for levar no campo bíblico, não haverá espaço para a gente calcular matemática ou biologia, seja lá o que for, espaço geográfico para o plano que a gente for. Uhum. Pelo menos se a gente for levar no ponto de vista cristão, né? Olhar pela liturgia, enfim, lá consta louvores. Então, querendo ou não, nós músicos ensaiamos a eternidade. Eu falo isso no meu livro nesse sentido com muito orgulho. Depois eu quero ler, viu? Com certeza. Uma coisa que eu gostaria de saber, duas coisas muito importantes antes que eu esqueça. Quando você esteve no Mais Educação, né? Por um bom tempo você ensinou no Mais Educação. Já foi com música ou foi outra modalidade da arte? Não, eu sempre atuei na parte da música, especificamente do canto, música. Porque é onde eu me preparei para poder fazer. Já começaste em 2007, né, por ali, bem no iníciozinho que nem era Mais Educação, era Vida na Escola. Era Projeto Vida na Escola. Já começou nessa época, né? Que no caso foi como educador social. Isso. Né? E foi um período muito bom, eu gostei do trabalho, eu fiz um trabalho no João Magalhães, né? Então lá eu tive um apoio muito grande na época da diretora Regina, né? E você sabe que quando a gente vai para as escolas como educador artístico, geralmente parece que, não sei se parece que a gente percebe na visão dos outros professores, lá vem o tapa-buraco, né? A gente começa nessa visão. E eu sempre me comportei, eu nunca permiti que por respeitar as profissões, nunca permiti que alguém desfizesse do que eu faço, né? Então, se eu sentisse que ali tinha um certo desfeito com o meu trabalho, eu nunca fui politicamente correto, e eu odeio politicamente correto. Então, eu sempre questionava algumas pessoas de um certo ar acadêmico, né? Então, eu gostava de provocar eles, né? Porque eu vi o seguinte, você estuda tanto, né? Estudou tanto e etc e tal, que não vem o caso talvez do nosso assunto, mas só um paralelo, e você simplesmente é peão igual aos outros, né? Então, tem que ter no tabuleiro do xadrez, você tem que saber se você não é o rei, então abaixo você é peão, por mais que você seja um bispo. Então, assim, a gente tem que ter... Eu sempre confrontava essas questões para fazer lembrar que o conhecimento deveria ser duas coisas que todo ser humano deveria ter o direito e a obrigação de ter, o conhecimento. Não é um diferencial, não é o que te torna diferente, é necessário. Então, eu sempre vi essa questão da educação, agora, se você quer ter outras coisas, né? Aí sim, é por mérito do seu trabalho. Tal. Mas o conhecimento não pode ser evitado ou processado burocraticamente para que as pessoas precisem fazer isso para ter acesso a isso. Né? Mas, então, infelizmente... e nós sabemos que na realidade brasileira mudou, né? Por mais que as pessoas não queiram admitir, mas hoje as pessoas têm acesso, né? Talvez a um pobre, alguém de periferia ter um acesso a uma faculdade
Isso deve incomodar muita gente, né? Nem me fale. Então, deve não, incomoda muita gente, né? Sim. Porque como é que pode nascer dali sei lá, um doutor, um médico, um advogado, né? E eu posso só falar do Gereissati. Eu tenho N amigos no Gereissati que hoje são advogados, são contabilistas, são médicos, médica, psicólogo, psicopedagogo. A minha própria esposa é uma pedagoga. Então, assim, quem imaginaria talvez alguém sair das periferias e assumir um papel de protagonista, algum tempo atrás então isso é impossível. É impossível. Então hoje a gente tem que, de fato, e aí eu entro uma questão que eu também bato muitas vezes, é que o político que está e luta por essa questão não é para ser tratado como um rei, é a obrigação dele. É a obrigação dele. Eu fico pé da vida quando chega um político em determinadas situações, as pessoas tratam ele como, cara, ele está trabalhando com o seu dinheiro para fazer o seu dinheiro voltar em benefício. Por que você está pegando, bajulando alguém? O respeito, tudo bem, mas... Então, assim... E a tá música, fazendo mais que a obrigação. E a música, você sabe que não é uma coisa isolada, né? Então, eu sou Pink Floydiano no sentido de... minha banda preferida internacionalmente é Pink Floyd. E brasileira? E brasileira é Legião Urbana. Legião Urbana para mim. E Engenheiro da Havaí. Mas num patamar de escolha pessoal, essas três bandas para mim, por conta da identificação do pensamento. Tanto o Renato Russo, que era um grande compositor, letrista, como o Humberto Jackson, que também é um letrista que, se você quer conhecer o Brasil, você tem que escutar a música do Engenheiros da Havaí. Entender como é que ela aborda as questões que não são isoladas, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que a música ela não é uma coisa desassociada do ambiente em que nós estamos inseridos, né? E isso é importante. Ela não é só essa coisa de romântica, no sentido, parece uma coisa de alheia às realidades, né? Então ela é muito inserida, há uma imersão no ambiente como um todo, né? Então eu fico feliz de fazer parte de uma categoria que provoca o pensamento, que provoca a reflexão e que provoca as coisas belas, né? Eu costumo dizer que nós estamos... A sociedade, principalmente a juventude, a criançada de hoje, a geração de hoje, estão expostas a uma pobreza literária que muitas músicas estão sendo tocadas aí, e que você vê que tem garotado que você senta para conversar, você diz, meu Deus do céu, me tire daqui, né? Eu preciso de uma abolição, pare o mundo, porque é muita besterol, né? Então, e querendo ou não, a música influencia sim. Pitágoras já falava, né? Cuidado com a música que lhe dão para ouvir, né? Cuidado com a música que entra no seu país. Então, assim, cuidado. Então, ou ela é para massificar, ou ela é para alienar. Então, assim, para massificar. E hoje não se quer, talvez por nós estarmos vivendo uma ascensão ao acesso ao conhecimento, estão vendo, opa, esses caras estão começando a pensar, vamos começar a massificar as outras gerações, não sei se é isso que pensam, vamos começar a massificar, porque senão a gente não vai poder... Daqui a pouco a gente não pode mais mandar neles, né? Então fica nessas difícil, novas gerações, né? a gente talvez não possa mandar. Vamos manipular eles, por aí vai. Para a gente concluir, eu gostaria que você falasse um pouco da escola Casa de Música Maharaj. E que você falasse quando começou e como é que ela funciona, quando alguém quer se matricular, quer fazer algum curso, como é que ela faz, certo? Fala um pouco. Mas antes de você falar, eu queria só falar uma coisa que eu percebi em tudo isso. De você ter atendido o seu chamado, porque o chamado da gente, quando a espiritualidade nos chama para algo, é muito sutil e cabe a gente entender esse chamado e aceitar. E eu sei que você, quando estava na Vicunha, que foi chamado, você lutou até o cara te despedir, te demitir, né? Afonso, onde estiver, Afonso, obrigado, viu? Até, acho que já foi meu chefe em algum lugar. Mas, assim, eu achei muito interessante isso, sabe? Essa coragem
vou jogar tudo próprio, vou atrás disso aqui, porque é isso aqui que eu estou sentindo no momento. Sim. Achei muito bacana. Agora fala da... Casa de Música Casa de Música Mahatma. Bem, a Casa de Música Mahatma é uma associação privada, né, que foi a forma que nós encontramos de nos livrar de questões de impostos, porque a gente não tínhamos nenhuma renda fixa para poder manter uma instituição de ensino, tendo que pagar tributos e etc. Então, a associação começou lá no salão paroquial. Eu consegui reunir amigos que se identificam com a nossa música. Já na época, a gente já tocava principalmente eventos. Maracanã foi onde nós mais tocamos, né? Eu me lembro que a gente fez o tributo a Gessé, e aí a gente foi tocar. A prefeitura sempre lembrava da gente aqui de Maracanã, hoje, por intermédio de alguns amigos, né? A gente participava de alguns eventos. Então, e tinha aqui na paróquia da Perpétuo Socorro, perto dos bombeiros, tinha um padre na época, eu não vou me lembrar agora o nome, que toda quermesse que tinha, ele queria a gente tocando lá, música MPB e rock, a gente ia, né? Que tanto o Rony como o Marquinhos, Vinícius Gomes, tocavam nas missas. Então eles faziam parte da primeira fundação. Como a gente era uma banda, a nossa banda era chamada Mahatma. E aí meu irmão, ele já vivia uma questão missionária dele e foi fazer uma missão em Canindé, durante o ano, deixou a casa dele lá. Eu perguntei se ele queria alugar para a gente ensaiar. A ideia era ter um lugar para ensaiar. A gente ensaiava na sala da casa de no quarto da casa de outro, enfim, aquela coisa bem improvisada. E aí ele aceitou, e uma vez alguém passou, bateu no portão, viu a gente tocando, perguntou se era um lugar se a gente ensinava. Aí eu disse que não, né? Aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu convenci os meninos, cara, vamos montar um negócio para a gente dar aula. Tu já está fazendo licenciatura, tu é um baterista exímio e tal, aquela coisa toda. Aí, bora, e nós formamos a associação, convidei outros amigos e fundamos, né? Foi fundada 9 de dezembro de 2009. Foi fundada a Casa de Música Mahatma até hoje. Então, antes a gente trabalhava, a gente tinha, como era a nossa única forma de renda, podemos dizer assim, que a gente conseguia, ela atuava de segunda a sábado. Já de uns 3 anos para cá, após a pandemia, só funciona somente aos sábados. Porque antes eu tinha um professor de bateria, outros professores, e por conta de alguns trabalhos pessoais deles não tem, então eu tive que manter a Mahatma, sendo eu o professor de teclado, o professor de canto, né, e o de violão. E hoje a gente está funcionamos de manhã, primeiro horário, teclado fundamental, só aquilo que eu sou habilitado. Eu gosto de fazer, falo sempre isso, só passar aquilo que eu tenho uma habilitação em termos de curso, né? O canto, que fica de 10h30 às 12h, o teclado no final e, por último, o violão. Então, tem esses cursos lá. A pessoa simplesmente escreve. Atualmente, nós trabalhamos com turmas pequenas. Eu nunca trabalhei com grandes turmas. A turma de canto são 8 alunos. Turma de teclado, somente 3. Turma de violão, somente 3. E a outra turma de teclado também, somente 3. Na primeira ainda tem uma vaga, na segunda tem uma vaga, e no violão também tem uma vaga, e no canto só tem uma vaga. É a minha. Então, seja bem-vinda. Então, assim, e a gente trabalha, geralmente, você faz o de canto, você opta também por um outro curso, seja de violão ou teclado, que é aquilo que eu falei, em termos de reforço musical, em termos de você não ser apenas uma pessoa que canta e ficar dependendo de um instrumentista. Né? Ou então um instrumentista sabe tocar violão, mas não sabe cantar. Para mim é muito estranho isso. Então, mas a gente faz nesse segmento, né? E hoje a Mahatma ela tem um cunho mais particular, que é servir de suporte para o solo paralelo. Tem um objetivo que eu venho trabalhando desde o ano passado, já em conversa com os diretores do Show Livre, né, showlivre.com, que é onde eu quero gravar a minha coletânea de música autoral ao vivo e fazer um trabalho de fato, um registro profissionalmente, que eu tenha todos os recursos onde eu possa expor a qualidade da nossa música. E aí já estou trabalhando nesse objetivo para ser
realizado no próximo ano. Coisa boa. Um mês eu não sei, mas porque haverá um custo, e a Mahatma hoje serve como meu maior patrocinador. E aí, o que eu estava ali falando antes, é importante, como artista, você procurar um meio de ser seu patrocinador. Para você não ficar dependente de outros. E aí, depois dizer que você... Até porque eu falo, se você quer ser músico, tem uma coisa do Tim Maia que eu achei muito fabuloso. Ele fala, olha, se você quer ser músico, saia fora. É uma roubada, aquela coisa toda, né? Você lhe paga um mal, aquela coisa toda. Agora, se você quer ser músico, você quer a melhor profissão, seja músico, né? Faz um tipo de ponta a ponta. Né? É a coisa maravilhosa do mundo, espetacular. Você, de fato, é o que é, enfim. E aí a gente tem uma linha muito dentro do mercado, porque é importante você ser. É importante você defender essa coisa bem peculiar que é ser. Mas você tem que entender também que você precisa de recursos para manter esse ser. Para manter esse ser, né? Então, assim, e aí pensando nisso, nós estamos criando forma na Mahatma de ter um poder aquisitivo para justamente patrocinar a Mahatma, né? Porque eu pretendo, eu sou pretensioso nisso, alcançar os meus patamares que eu, enquanto músico, não só local, mas um músico de visão nacional mesmo, como longe, compositor, né? que vá além, né, dessa... Até porque eu costumo dizer que é aquela velha história, um profeta não faz sucesso na sua terra natal. E olha que eu fui rebelde por muito tempo, de que eu disse que eu queria contrariar isso. Eu não aceitava isso, né? Por isso que eu fundei a Mahatma no Jereissati. Porque na época eu fui aconselhado por uma professora, você não fica aqui em Fortaleza, você tem uma didática muito boa, você tem um domínio técnico sobre as técnicas de canto, então, por que você não fica por aqui? Não, eu quero fazer lá no meu lugar. Onde ninguém dá um tostão, mas eu quero lá, entendeu? Mas de qualquer maneira prosperou, né? Prosperou, porque, querendo ou não, muitas coisas que eu consegui na minha vida foi a Mahatma que me concedeu. Embora ela não tenha... Porque se a gente não trabalha muito a questão do marketing. Qual é o marketing que eu adotei na Mahatma? Aluno traz aluno. Eu não trabalho... Você vai ver que raramente eu posto coisas da Mahatma. Porque eu posto é um aluno cantando, um aluno tocando, o que ele está desenvolvendo. Não consegui, porque eu também, tu nem mandou, tu divulga tão pouco que tu nem me mandaste o link da Mahatma. Pois é. Então, assim, parece uma coisa... E aí, meus alunos cobram, professor, por que você não abre um canal no Instagram, no Facebook, é coisa de velho e tal? Isso é negativo. Quem quiser do Instagram ver a Casa de Música, vá para o Facebook. Então, mas então está na hora de se atualizar mesmo. E me pede essa atualização, eu disse, que talvez um dia alguém entre aqui e faça essa modificação. Você vai fazer ela logo, porque aí há uma possibilidade de entrar mais alunos, de divulgar mais também seu trabalho. Até parece que eu esteja boicotando a minha fala, né? No sentido de mas esse cara fala disso aqui, mas está dizendo que não está fazendo isso aqui, né? Parece uma coisa contraditória. Você vai fazer. Mas na forma do pensamento. Então, hoje a Mahatma é essa referência, né? Porque 13 anos faremos agora em dezembro, né? E eu quero fazer um movimento, e geralmente nós temos bimestralmente mostra de música Mahatma, que é feita lá numa praça que eu escolhi, que é a praça em frente à matriz da paróquia de São Francisco. Onde é? Fica na 74, no Jereissati. É no Jereissati. Já é Pacatuba ali? Já é Pacatuba. E a gente faz nossa mostra de música, né? Você vai ver vários registros lá no Facebook de como a gente começou com pouco e a gente teve uma visibilidade em relação às pessoas que começaram a ver que ali tinha uma boa prática musical. E eu sempre trago meus amigos músicos, o Matheus Barbosa, que é um grande músico, conheço, e tantos outros que vai sempre prestigiar e participa da nossa mostra, né, ex-alunos. Então a gente tem uma conexão muito boa nesse sentido. A mostra de música ela dá esse feedback em relação ao que nós estamos fazendo, que não é uma coisa solitária, é uma coisa
comunitária mesmo. Isso. Então, eu agradeço muito a Mahatma e nós estamos procurando melhorar, né? Aí eu tive a resiliência, que é a música que eu compus, que foi num período difícil, né, de luta minha, em não querer sair da esfera da música e atuar em outra profissão de uma forma secundária. E foi uma luta bastante, talvez muitos não entendam, né? Mesmo eu sendo pai, eu relutava nisso, né? Então, não porque eu fosse acomodado, mas é porque eu tenho um objetivo que para mim é a minha missão de vida. Então, se eu não conseguir fazer isso, para mim, não que as coisas que eu já tenho não tenham esse efeito, mas eu preciso, espiritualmente, para mim descansar em paz, podemos dizer. Eu preciso fazer essa missão que é viver e sobreviver. E aí eu lembro de um aluno que me perguntou uma vez, né? Professor, o senhor acredita que o senhor vai ter sucesso um dia com a sua música? Eu falei para ele, você tá me perguntando sobre sucesso ou fama? Porque sucesso é você sobreviver do ofício que você escolheu. E eu sobrevivo há muito tempo, desde que eu saí de um trabalho de CLT, eu sobrevivo. Algumas vezes eu já tive minhas vaquinhas gordas e elas já emagreceram. Mas eu consegui engordar de novo, então é uma dinâmica, né? Então, eu falei para ele, o meu ofício me ensinou é que o maior equilíbrio que eu posso ter encontrado é justamente o desequilíbrio das coisas inconstantes. As coisas são inconstantes, são efêmeras. Então, a música me ensinou a isso. Opa, tô caindo aqui, mas eu venho para a balança. Então, tipo um meio caminho, né? E eu falei para ele, então assim, se você olhar para a minha vida toda, tudo que eu consegui foi à custa do que eu faço. Então, o meu sucesso está aí. Agora, a fama, se um dia eu vou ter fama de ser conhecida, aí é outros 500, tá? Então, o meu maior objetivo é viver desse sucesso que eu tenho, que talvez para alguns não sejam mensurados, ou mensurado como algo tão importante, mas para mim já é válido, porque as melhores coisas do mundo que eu consegui foi através da música. Sim. Então, viagens que eu fui, tipo, ir a São Paulo, representar a Mahatma na Feira Internacional de Música, e outros eventos que a gente participou. Então, cara, se isso não for sucesso para mim, então eu, de fato... Não sabe o que é. Não sei. Então, graças a Deus, é isso, né? Então, a gente tem que ter essa visão bem clara do que é um sucesso na vida de um ser humano. Né? Então, essa questão que você falou do ter, né? O ter, ele tem que existir, mas como consequência desse ser. É uma extensão desse ser, porque senão ele passa a ser alguma coisa bem manipulada. Falando de sucesso, vamos conhecer já a sua música, né? Vamos ouvir, você vai tocar uma aqui para ver, cantar né? uma ou duas aí para a gente ver, para a gente ouvir. E eu assim, quero te agradecer imensamente pela sua participação, pela sua presença aqui. Porque a gente já tinha até marcado outras vezes, não tinha dado certo, mas hoje deu certo, que bom, que ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu convite. Pela sua vinda. Muito rico, toda essa sua experiência. Passar para as pessoas que estão em casa e que elas não desistam e que a partir do momento que elas receberam o chamado dessa natureza, seja para a música, seja para a dança, seja para o teatro, que elas... Estudem. Estudem, porque essa questão. Para você ser de fato um bom talento profissional... Talento é 2%, o resto é aprendizado. Você tem que de fato pegar todo esse material e se debruçar, fazer uma imersão, para que você tenha não só qualificação, mas que você também tenha propriedade de falar aqueles e ser uma inspiração para aqueles que virão depois de nós, como diz uma música do Engenheiro da Bahia, ele fala isso, né? Os que virão depois de nós. Isso. Então estamos encerrando por aqui. Obrigado. Mais um Pode Contar aqui pelo Maracanã Web. Eu sou Zezé Lima e hoje estamos recebendo Cleilson Costa. E agora vamos de música. Dei sentido às dores
Lembrei que mesmo à noite o sol não deixa de brilhar. Sigo a cantar antigas canções de amor, sempre adiante. Planejei finais felizes para as minhas escolhas, contrariado me encontrei ao ver que nada temos nas mãos, na solidão. Imaginei rios e lírios, me encontrei desapontado ao ver que a vida não é bem do jeito que se imagina, mas o meu jardim plantei. Deixei de ser o angustiado pela paz, e ao pensar em revolução fiz amor. Aprendi que nem todo amor é dor, nem toda dor traz amor, mas há dores que somente se supera por amor. Estranhos são os dias em que acordo, sonhando com o passado da inocência. Avistei na contramão minha direção, agarrado ao amor mesmo sem nada nas mãos. Aprendi que sem amar tudo nada vale, e manter a fé continua um mistério que meu inimigo jamais terá acesso. No apagar das luzes, meus amigos, vi melhor. Redimi meus passos na resiliência. Agora, depois dessa apresentação maravilhosa, eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais para a gente seguir, para quem está em casa te seguir. Ok, então Instagram, Solo Paralelo, @soloparalelo. O nosso canal no YouTube, tá certo? E nas demais Spotify, você vai escutar aí nossas músicas lançadas no YouTube Music, enfim, todas as plataformas autorizadas Solo Paralelo. Estaremos lá e você possa curtir nossa música, se identificar com alguma coisa que elas estão aí propondo. Emocionando, né? Obrigado. Pronto, pois é isso. Então, ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu. E parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado. E chegamos ao final de mais um Maracanã Web. Obrigado você que ficou conosco até agora. Nós ficamos por aqui, aguardamos você na próxima quarta-feira, se assim o Criador nos permitir. Com Maracanã Web.